caso. Porque na lista, na atividade 6, só tem o primeiro caso. Eu não botei nenhum exercício do segundo caso. Né? Ele é muito tranquilo. Tá? É bem tranquilo, apesar da anotação parecer monstro, mas ele é bem tranquilo. Tá? Bom, o polinômio interpolador de Newton, ele tem dois casos. Nós vamos ficar só com o primeiro caso. Quem tiver interesse no segundo caso, na sequência, o restante do material traz o segundo caso. Na atividade da 13ª aula não tem o segundo caso do polinômio interpolador de Newton, só o primeiro caso. E o que é o primeiro caso? O primeiro caso é quando as abscissas são igualmente espaçadas. Ó, e aí saiu duplo para reforçar o igualmente espaçadas, né? Saiu duplo. O que é igualmente espaçadas? Olha só. E as abscissas, é o x, ó. Ó, aqui a diferença é 2, aqui a diferença é 2, e aqui a diferença é 2. Ou seja, elas são igualmente espaçadas. Então, o x1 menos o x0, o x2 menos o x1, eles são igualmente espaçados. E isso tem um nome, é a letra H. Ou seja, H é a distância entre os x. Tá? Então, o primeiro caso é quando os x são igualmente espaçados. Você fez uma medida igualando, sei lá, o tempo. Ou seja, a cada tanto intervalo de tempo você fez a medida. Então, esse é o primeiro caso. E ele é mais simples, né? Ele é dado por essa expressão aqui. Esse é o polinômio interpolador de Newton. Alguém vai dizer assim, ah, mas ele é horrível, olha só. Calma, gente. Vamos por partes. Tá. O que acontece? O polinômio interpolador de Newton, para acontecer, ele precisa, né? Ele precisa de um negócio chamado diferenças. Ou seja, nós precisamos das diferenças. Essas diferenças, a gente observa elas aqui, ó. Eu tenho a primeira diferença, eu tenho a segunda diferença e assim por diante. Então, como é que eu defino as diferenças? As diferenças, elas são definidas, né, por essa expressão. Aí alguém vai dizer, nossa, que expressão nada amistosa. Ou seja, ele está dizendo que a diferença de ordem A, ela resulta da diferença da ordem anterior. Ou seja, a ordem K corresponde à ordem anterior. Na verdade, o que quer dizer isso? Se eu estou na coluna 2, depende da coluna 1. Se eu estou na coluna 3, isso depende da coluna 2. É isso que ele está dizendo. Porque o K corresponde à coluna e o I corresponde à linha. Vamos ver isso detalhadamente. Tá? Vamos ver isso de forma bem detalhada. Então, por exemplo, aqui são os dados, né, iniciais aqui, né, que eu tinha esses daqui. Eu quero interpolar esses números. Tá? Então, o que acontece? Então, vamos fazer a primeira diferença. Delta Y. Esse aqui. Primeira diferença. Então, a primeira diferença. Tá. Outra coisa, antes de nós chegarmos lá, eu quero saber, nós temos que ver o seguinte, por que eu vou fazer essas três diferenças? Né? Vamos ver aqui. A minha tabela tem quantas linhas? Ela tem 4 linhas. 4 linhas. Se ela tem 4 linhas, então o meu polinômio, eu vou ter um polinômio de terceiro grau. Por que eu vou ter um polinômio de terceiro grau? Porque o grau é o quê? É a linha menos 1. Então, eu tenho 4 linhas menos 1
terceiro grau. Então, como é que fica um polinômio de Newton do terceiro grau? Olhando para essa expressão aqui, o meu polinômio de Newton vai ficar como? O polinômio de terceiro grau vai ser o y0 mais, né, o x menos o x0 dividido por 1h vezes a diferença 1 mais o x menos... Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, tá? Vou fazer de outra forma. Bom, eu tinha na tabela ali 4 linhas, né? Assim é melhor. Então, se eu tenho 4 linhas, isso implica que eu vou ter um polinômio do terceiro grau. Tá? Ou seja, o grau é... Isso aqui a gente já viu na aula passada. O grau é linha menos 1. Certo? Então, se eu vou ter um polinômio de Newton do terceiro grau, então vamos pegar essa expressão aqui. Essa aqui é a fórmula geral. Eu dei ele para vocês. Vamos trabalhar ela para o terceiro grau. Então, se eu quero fazer um polinômio de terceiro grau, né? Então, o que eu quero? Então, eu vou começar com o y0, né? Mais, né? Vou botar aqui uma divisão, vai ser quem? Vai ser o x menos o x0 dividido por h vezes o delta y0, ou seja, a diferença 1. Tá? Ou seja, esse primeiro termo aqui. Então, esse primeiro termo aqui, ele é do primeiro grau. Por quê? Porque meu x é o primeiro grau. Vamos para o segundo termo. O segundo termo, eu vou ter x menos x0 vezes x menos x1. Bom, dividido por quem? Por 2 fatorial vezes h ao quadrado. Vezes o delta, a segunda diferença, vezes a segunda diferença. Então, eu tenho agora o termo de segundo grau. Lembrando que o delta é a diferença. Então, eu não falei quem é essa diferença. Eu já vou falar quem é essa diferença. Mas, agora vamos para o terceiro e último termo, que é o termo de terceiro grau. X menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, aqui eu tenho o termo de terceiro grau, porque eu tenho x vezes x vezes x. Eu tenho um termo de terceiro grau. E aqui embaixo eu tenho, então, 3 fatorial, h ao cubo. Então, esse aqui é meu termo de terceiro grau. Se eu quero o quarto grau, se eu quero o quinto grau, isso aí vai num crescente. Ah, faltou digitar aqui quem? Faltou o delta, né? Vou botar aqui a delta maiúsculo. Delta, falta a terceira diferença, delta 3, y0, né? Faltou essa diferença. Então, delta 3, y0. Então, repara. Aqui, então, esse é meu polinômio interpolador de Newton. Tá? Então, polinômio interpolador de Newton. Nós ainda não sabemos quem são... Não sabemos ainda quem são os deltas, né? Então, agora nós vamos então, estudar, vamos ver quem são esses benditos deltas. Não só de você parar com isso, mas vídeos também fazem isso. Então tá. Só fazer uma coisa aqui. Então, beleza.
Então, aqui agora nós vamos descobrir quem são esses deltas. Então, aqui vamos para o primeiro delta. Vamos para o primeiro delta. O delta 1. Delta de primeira ordem. Esse aqui. Né? Delta de primeira ordem. Ou primeiro grau. Primeiro grau. Esse delta, ele corresponde ao seguinte. Se aqui for 1, 1 menos 1 é 0. Então, sobrou só o y. 1 menos 1 é 0, sobrou só o y. Então, o delta 0 é esse elemento aqui, que é o meu delta 0. Delta y0. Né? Ele é quem? Ele é a diferença entre o y1 e o y0. Quem é o y1? É 3. Quem é o y0? É 1. Então, 3 menos 1 deu 2. Né? y0, y1. Então, o meu delta 0 é 3 menos 1. Isso é 2. Ó. Agora, vamos para o próximo. Como é que fica? Vamos analisar, vamos ver o restante. Vamos ver o restante. Como é que fica aqui? Ó, 2,5. Ó, não, já queria para o outro. Antes de ir para o outro. Como é que fica aqui? Como é que fica aqui, ó? Como é que eu cheguei nesse número aqui? Então, o delta y1, é esse número aqui, é igual a quem? Ao y2 menos o y1. Né? Ou seja, eu sempre pego uma ordem maior. Então, aqui é o y1, então aqui vai ter que ser o y2. Então, delta y1 é igual a y2 menos y1. Quanto é que é o y2 menos y1? O 2 é 2,5 menos 3. Quanto é que deu isso? Menos 0,5. Ou seja, esse número aqui. Agora, como é que eu obtenho esse número aqui? Da mesma forma, né? O delta y2 é igual a quem? A um y3 menos y2. Então, isso aqui é quanto? Quanto é que é o y3? Y3 é 2. Menos 2,5. Deu o menos 0,5. Certo? Então, sem mistério nenhum aqui. Por que aqui não aparece? Por um motivo muito simples. Como é que eu vou ter um delta y3? Um delta y3. Como é que eu vou ter esse delta y3? Vai ser o quê? y4 menos y3? Quem é o y4? Tem o y4? Tem y4? Não, não tenho. Então, não tem. Ou seja, essa linha aqui não tem. Então, já não vai ter aqui, não vai ter aqui, não vai ter aqui. Tá? Então, tá. Então, esse é o meu delta y. Ou seja, o delta y simplesmente é a diferença entre as posições da coluna anterior. Tá. Agora, vamos para o delta y2. Delta y2 é a diferença segunda. Então, se eu olhar para a fórmula aqui, por exemplo, aqui eu tenho 2. Então, 2. Né? Então, se eu tenho 2 menos 1, vai ser 1. Ou seja, ele vai se referir a essa coluna aqui. Né? Então, o que vai acontecer? O delta y2 é o delta y1 menos o delta y0. O que acontece? Ó, o meu delta y0 é 2 e o meu delta y1 é menos 0,5. Então, o que vai acontecer? Ó, vai ficar menos 0,5 menos 2. Então, menos 0,5 menos 2, menos 2,5. Que é esse valor aqui, ó. Tá? Como é que eu vou obter esse zero aqui? Muito simples. Essa posição aqui é o delta y. Qual é a posição? Delta y1, né? Então, delta y1. É o delta y1. Ele é delta 1, né? Da posição anterior, y2 menos delta y1.
Então, quem é o delta Y2? O delta Y2 é menos 0,5. Menos. Quem é o delta Y1? Delta Y1 é esse aqui. Menos 0,5. Então, menos 0,5 menos 0,5 vai ficar menos 0,5 mais 0,5. Isso aqui é zero. Por que não tem esse aqui? Porque eu não vou ter a outra posição, né? Como é que eu vou ter delta Y2? Eu precisaria ter o delta Y3. Eu tenho delta Y3? Não, né? Não tem delta Y3. Então, esse daqui já não ocorre. Certo? Isso aqui não tem mistério. A notação ela é feia. Mas a conta, gente, é muito simples. E aqui você pode ver que eu programei isso aqui no Excel, né? Não tem mistério. Então, como é que eu chego no delta Y3? Muito simples. Como é que eu chego no delta Y3? Né? Muito simples. Eu peguei este menos este, né? Quem é o delta Y3? Delta Y3 nada mais é que o delta 2 menos delta 2 Y1, ou seja, esse valor, menos esse valor aqui. Então, ficou 0, menos 2, menos 2,5, ficou 2,5. Sem mistério nenhum, gente. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui está minha tabela, né? Aqui minha tabela. Aqui está meu polinômio de terceiro grau. O que acontece? Então, esse aqui é meu polinômio de terceiro... Opa! Muito rápido. Aqui está meu polinômio de terceiro grau. O que acontece aqui no meu polinômio de terceiro grau? Eu vou agora completar ela. Então, aqui está meu x0, x1, x2 e x3. Aonde é que estão meus deltas? O delta y0 é esse aqui. O delta, meu y0, delta y0, delta y2, delta y3. Vamos ver aqui. O H a gente já viu que ele vale 2, né? Quem é o H? O H é a diferença entre o x, né? Ou seja, qual é a diferença aqui? É 2. A diferença entre todos eles é 2. E isso aqui é uma característica do primeiro caso. O segundo caso, essa diferença não vai acontecer. Eles vão ter esse igualmente espaçado não vai acontecer. É só no primeiro caso. Então, o que acontece? Então, esse aqui é meu polinômio, né? Que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. O que vai acontecer? O x0 é 0. Eu fui lá na tabela, né? Eu vim aqui, peguei esse aqui, veio para cá. Esse aqui veio para cá. Esse aqui foi para lá. Aí depois, né? Quem é o y1? Y1. O delta y aqui, o delta y0. Quem é o delta y0? Delta y0 é esse aqui. Quem é o delta y2? Delta y2 é esse aqui, né? Ou seja, esse aqui é o delta y2. Quem é o delta y3? Delta y3 é 2,5. Esse aqui. Então, eu só juntei as pecinhas. Sem nenhum mistério. Eu só juntei as pecinhas. Tá? Aqui não tem... Isso aqui é extremamente mecânico. Então, juntando as pecinhas e fazendo a devida simplificação, né? O que é fazer a devida simplificação? Né? Ora, aqui é 1. Né? X menos x vai ficar x. 2 que divide 2, ficou x. Ficou x, x menos 2, vai ficar x vezes x menos 2. Agora, quanto é que é 2 fatorial? 2 fatorial é 1 vezes 2. Ou seja, isso aqui dá 2. Então, aqui embaixo é 2 vezes 4, deu 8. Menos 2,5 dividido por 8, então fazendo essa conta aqui, dá esse número aqui. Repara que deu o mesmo sinal negativo. Agora aqui, ó, x vezes x menos 2 vezes x menos 4. Aqui, ó. Até que é fatorial de 3. Fatorial de 3 é 1, 2, 3. Isso aqui dá 6. Então, 6 vezes 8
seja, 2,5, ou seja, 2,5 dividido por 6 vezes 8. Essa continha é isso aqui. Aí é só juntar pecinhas, não tem mistério nenhum aqui. Tá? Só juntar pecinhas. Então, quando eu faço aqui sim, olha só, esse gráfico aqui é muito mais simples de fazer, né? Muito simples esse gráfico de fazer. É só digitar, é bem simples, não tem muito mistério. O que acontece? Olha só, a interpolação deu o quê? A interpolação deu perfeitinha, olha só. Perfeitinha, certo? Sem nenhum mistério. A interpolação ali, ó, deu bem certinho. Tá? A hora, 10h10. Essa interpolação aqui, ela é bem simples, pessoal. Ela não tem nenhum mistério nela, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa. Não tem nenhum mistério nessa interpolação. Eu acho isso uma... Eu queria fazer uma aula de revisão, eu trouxe o assunto do polinômio de Newton, porque eu achei ele muito simples, tá? Por isso que eu trouxe o polinômio de Newton para vocês. Tá. Aqui só para fazer um exemplo dos Ds ali, que é a parte mais difícil, eu vou criar aqui uma tabela, vou criar aqui uma situação só para a gente exercitar. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. Vou botar 5, vou botar aqui 2, 3 e 4. Tá. Botei um a mais, sei lá, vou botar aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, ele é igualmente espaçado. O meu H aqui vale 1. Aqui eu vou inventar números, sei lá. Vou falar aqui menos 3, 2,5, sei lá, 3,2, 5 e, sei lá, vamos botar um número aqui, 4,5. Beleza. O que vai ser meu primeiro DY? Meu primeiro DY é a diferença entre esses, né? Ou seja, eu vou pegar a coluna do Y. Então, o que vai acontecer? Se vocês olharem lá, eu vou dizer o seguinte, que o delta Y, né? Eu vou dizer lá para vocês que o delta Y corresponde, por exemplo, ao Y1. O Y0, né? O delta Y0 corresponde ao Y1 menos o Y0. Quem é o delta Y2? É o Y, ou melhor, o Y1, né? É o Y2 menos o Y1. Quem é o delta Y2? O Y3 menos o Y2, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Eu quero o delta Y0. É o Y2 menos o Y, ou melhor, o Y1 menos o Y0. 5,5. Agora, eu quero Y1. O Y1 é o Y2 menos o Y1. Preciso ficar digitando tudo? Não preciso, né? Já está aqui. Olha só, eu digitei só o primeiro. Digitei só o primeiro, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o Y0, delta Y0. Então, vai ficar o delta Y1 menos delta menos o Y1 menos Y0. Simplesmente arrasto. Ó, o que ele fez, ó? Para, certinho, ó. O Y4 menos Y3. Posso continuar arrastando? Posso. Se eu arrastar aqui, ó, o que aconteceu? Ó, ele pegou essa célula que não tem valor. Ou seja, isso aqui não interessa. Fechou aqui. Como é que vai ficar o delta 2y? A segunda diferença. É a mesma coisa. Como é que é a segunda diferença? Esta posição menos esta posição. Ou menos esta posição aqui. A gente tem coisa errada.
é esta menos esta. Olha lá. Menos 0,48. Preciso ficar digitando tudo de novo? Não, né? Digito até aqui. Olha só. Ficou direitinho. O que é que vai ser o delta 3? Delta 3 é a mesma coisa, ó. Igual este aqui menos este aqui. Certinho, ó. Só tem 2. E quem vai ficar o delta 4? Vai ficar quem? Este. Opa, vou botar um igual aqui. Este aqui menos este. Não tem mistério nenhum, gente. Fazer as diferenças não tem mistério nenhum. É só fazer continha de menos. Tá? Eu vou disponibilizar depois essa tabela aqui que eu criei de última hora. Então, é só criar a continha de menos. Tá? Bom, se eu for fazer a interpolação, vou botar aqui um comentário. Aqui. Se eu for fazer a interpolação, o que eu sei? É uma interpolação de qual grau? É uma interpolação de quarto grau, né? Então, uma interpolação de quarto grau. Se é uma interpolação de quarto grau, né? Como é que vai ficar? Vai ficar y0 mais... Vou botar isso aqui maior. Aqui. Então, vai ficar y0 mais, né? Quem? O que diz lá? X menos x0 sobre o H, vezes o delta y0. Então, olhando para o slide. O que mais que eu tenho? Diz que, o que ele diz lá? Diz que agora eu tenho o termo de segundo grau. É x menos x0 vezes x menos x1. Eu tenho o termo de segundo grau. Então, 2 fatorial vezes h ao quadrado vezes delta segunda ordem y0. Tá. Mais, agora vamos colocar o termo de terceira ordem. X menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 dividido por 3 fatorial h ao cubo. Tá? Delta. Opa. Delta ao cubo. Né? Delta ao cubo de y0. Mais Ctrl C. Fazer um Ctrl C, Ctrl V, né? Porque senão a gente vai ficar até a noite inteira. Opa. Tem logo direito. Mais. Vamos ver se vem certo. Não, vou digitar todo. O equation acho que não foi feito para Excel. Vamos ver se eu digito isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Enfim, mas só um pedaço aqui. Eu estou tentando ganhar tempo, mas não vou ganhar.
Vamos lá, x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 e, por fim, x menos x3 vamos botar aqui, dividido por quanto? Por 4 fatorial h na quarta. Para nós construirmos o polinômio, esse aqui é o polinômio que a gente vai ter que construir. E por mais horrível que possa parecer, é simples. Então vamos fazer o seguinte, vamos interpolar. Quero interpolar quem? Eu quero interpolar o valor de y quando x for 1,5. Então, qual vai ser o y quando x for 1,5? Então, vamos supor o seguinte. Meu x é igual a 1,5. Tá? Então, quem vai ser meu y? Antes de mais nada, eu sei que eu tenho que ter um h. Então, meu h é 1. Como é que eu sei o h? Eu olho aqui, né? 0 menos 1. 0 menos menos 1. A distância entre os x é 1. Então, vamos agora, nessa célula aqui, programar o polinômio. Então, é igual y0 mais, né, o x. Esse aqui é meu x, menos o x0. Vezes o delta y0. Dividido isso por h. Posso deixar ele assim, não tem problema. Agora, mais x menos os 2 vezes x menos o... Opa, eu fiz bobagem, né? Este vezes x este menos este, agora sim, vezes o h, melhor, vezes esse aqui, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes este aqui ao quadrado. Mais, agora, x menos 1, vezes x menos isso aqui, vezes x menos esse aqui, vezes esse aqui, dividido por 3 fatorial, né? Então, 3 fatorial é 6. É 6 vezes este aqui ao cubo. Mais, agora vamos para a última, que é a mais difícil. Né? Por quê? Porque eu tenho que ficar digitando isso aqui. Este menos este, vezes este menos este, vezes este menos... já foi este, opa, vezes menos C4, C5, vezes o dt, este, menos este, dividido por 4 fatorial, que é 24, vezes este na quarta. Digitado. Essa aqui é a parte mais difícil, né? Mas aqui tem que ter atenção, que talvez nem o senhor tenha tido. Vamos ver. Ó, olha só. 3,55. Pode ser que eu tenha digitado alguma bobagem, mas ele fez uma interpolação aqui. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu já disponho esse arquivo aqui para vocês lá.
Mas assim, ó, eu quero mostrar de atividade para a semana. Vocês podem fazer essa atividade para a semana em dupla, tá? Podem fazer ela em dupla. Então, o que que acontece? Aqui, ó, isso aqui é ajuste, tá? Então, você vai escrever esse ajuste dessa forma. Certo? Escrever desse formato, 1 sobre y. Nesse outra situação aqui, você vai ter que tomar cuidado com essa raiz de i, né? Você faz essa raiz de i, a minha dica é você tome raiz de i como sendo x, faça a regressão linear, né? Ou seja, vai ter que tomar a raiz quadrada desse, no caso, você vai ter que fazer, né? Você vai botar o i e vai fazer a raiz de i. Na hora que for fazer a regressão linear, você vai pegar essas duas colunas aqui. Tá? Tá. O que mais? Esse exercício aqui eu só coloquei porque a gente trabalhou, refez ele agora, então, para vocês fazerem a comparação. Tal e qual a gente acabou de fazer. Esse aqui é um ajuste de potência. Nós já fizemos um exemplo bem parecido na aula, na aula 11, se eu não me engano. Bem parecido. Professor, esse é T0 ali, né? Oi? É Mi0 e T0, né? Isso, T0. Ah, tá. Tá? Isso mesmo, obrigado, Zé. Aqui, esses dois exercícios aqui são de interpolação de Newton, tá? Repara que o intervalo entre eles é igual, ó. Então, a interpolação de Newton, ó,